Olá, conselheiros e conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, programa que visa entrevistar empresários, executivos, conselheiros de empresa e trazer a você conteúdos relevantes também para o seu crescimento e desenvolvimento profissional. Se você está aqui pela primeira vez, convido você a clicar aí no sininho, se inscrever no nosso canal e participar de todos os episódios que vão ao ar às segundas-feiras, às 20 horas. Junto comigo tenho o prazer, o privilégio de ter meu irmão, meu amigo, Udo Guilherme. Tudo bem, Udo? Tudo bem, e você, Marcelo? Tudo ótimo. Mais um episódio juntos, hein? Pois é, mais um para coleção. É isso aí. E hoje vocês vão gostar. Quem que nós estamos trazendo para conversar hoje? Olha, Marcelo, hoje eu vou ter o prazer de trazer uma pessoa com a qual eu já mantive um relacionamento profissional, né? Já me suportou na atividade que ele desenvolve na empresa que eu trabalhava e que está aqui junto com a gente. Eu tive o prazer de reencontrá-lo aqui na Board Academy, que é o nosso querido Patrick Souza. Patrick, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade e estamos ansiosos para ver o que você tem para compartilhar com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, seu Udo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui, né? Me sinto honrado de estar dentro desse painel aqui que passa tantos profissionais de alto nível, né? E reencontrar, né, o Udo, né? Posso falar seu Udo, mas o Udo... Não é Udo, pelo amor de Deus. E reencontrá-lo aí depois de um tempo aí que a gente trabalhou juntos aí. É muito interessante esses reencontros, né? E a Board Academy, ela proporciona isso. Não são uma ou duas vezes, mas várias vezes nós temos aqui profissionais que no meio de uma formação encontram um ex-colega que trabalharam junto ou que ambos conhecem um amigo em comum. Isso só prova o quê? Que esse mundo é pequeno, é redondo e que dá voltas. Ou seja, pratique o bem. Não importa em qual empresa você esteja, amanhã alguém que trabalhou com você pode ser quem esteja abrindo uma porta para você. Com certeza. Especialmente no mundo dos conselheiros, não é isso? Com certeza. E aqui, né, é justamente isso que a gente pratica tanto, que a gente estimula, que a gente divulga tanto, que é justamente essa questão das indicações, né, de estar junto, de conhecer, de ampliar o seu network e conversar, compartilhar conhecimento, receber conhecimento e experiências que naturalmente vão fazer a diferença na sua atuação como conselheiro consultivo. É verdade. Agora, Patrick, a gente costuma dizer que se qualquer um de nós tirar uma foto agora, então a gente é ou está em alguma situação. Eu posso ser pai, eu posso ser empresário, executivo, né, conselheiro. Então, existe uma foto hoje do Patrick. Mas aqui na Board Academy, especialmente no podcast Os Conselheiros, a gente gosta mais do filme. E para contar o filme, chegar na foto, que é a situação atual então do Patrick, a gente precisa dar um passo atrás. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre as suas origens. Onde você nasceu, de que família veio, como foi a sua formação, e daí a gente começa então a nossa conversa, pode ser? Pode ser, vamos lá, né? Primeiro, é uma oportunidade muito interessante, porque você vai reviver, né, a tua história, né? Isso traz boas memórias, né? E eu acho que esse momento aqui a gente vai poder reviver esses momentos importantes na minha carreira, né? Bem, eu sou Patrick, sou original de Fortaleza, né? Sou cearense, sou filho do José Arimateia e da Girlane, filho mais velho de 4 irmãos, hoje casado com a Vanessa e pai de 2 filhos, Bernardo e Isabela, né? Quantos anos eles têm? O Bernardo tem 11 anos e a Isabela 4, né? Então, minha família tem me desafiado a ser uma pessoa melhor, né? Então, mas esse é o Patrick hoje, né? Você tem um leve sotaque, que se você não dissesse, talvez, que é do Nordeste, a gente ficaria um pouco na dúvida. Isso significa que você talvez não more lá ou saiu de lá muito cedo. Como é que foi isso? Estou aqui há 15 anos. Em São Paulo. Em São Paulo, 15 anos. De fato, de vez em quando eu, como se diz lá no Ceará, dou uma escorregada e o sotaque fica carregado. Basta uma viagem de volta para a origem, volta carregado. Não, e em casa eu tenho o mesmo exemplo, porque a minha esposa é pernambucana. Uhum. Então, quando nós vamos para lá, para Recife, e ela começa, né, ter mais contato com o dialeto local, começa a voltar isso. É interessante. É interessante que o cearense basta passar por cima de um estado, ele já capta lá. Ótimo. Cearense é assim, né? Mas a sua formação se deu, então, lá? Se deu lá, né? Então, eu vim para cá com 27 anos, né? Mas, lembrando, eu comecei a minha carreira profissional lá. Comecei a trabalhar com mais ou menos 16 anos, né? Na época,
eu iniciei como auxiliar de escritório. Até eu queria fazer um parênteses, né? Que a gente vai contar a minha história, mas na verdade eu não estou contando a minha história, estou contando várias histórias, né? Porque teve muitas pessoas que participaram, que contribuíram e que me trouxeram até aqui, né? Então o Patrick de hoje, ele não é só ele, né? Tem muitas pessoas envolvidas aí que muitos abençoados, eu até falo, né, que passaram pela minha vida e me encaminharam, né? Então, comecei como auxiliar de escritório. Na época, era uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, e era como se fosse uma construtora, uma empreiteira, né? E a partir dali, eu comecei a minha carreira profissional, mas não tinha uma visão, assim, uma perspectiva de qual seria a construção da minha carreira, né? Comecei a trabalhar, porque tinha que trabalhar, né? Meu pai tem uma origem humilde, né? Com algumas limitações de recurso, mas comecei ali. Então, foi uma experiência muito interessante, porque nesse momento, embora eu fosse auxiliar de escritório, eu tinha que gerenciar os mestres de obra, soldadores, e eu começava a fazer o relacionamento na questão administrativa com essas pessoas, mesmo sendo um auxiliar de escritório. Então, ali eu comecei a me relacionar, né, vamos dizer assim, profissionalmente, enfim, a resolver problemas, a escutar, porque você escutava muito, né? Geralmente, quando você atende um público muito grande, você escuta muitas demandas, né? Elogios, reclamações, enfim. Então, comecei ali como auxiliar de escritório nesta empresa que prestava serviço para a Petrobras, né? E aí, na sequência, você entrou na faculdade? Não, Como foi isso? Isso eu tinha 16 anos. Ainda não, a faculdade ela veio um pouco tempo depois, né? E aí a empresa ela acabou perdendo o contrato. Como são empreiteiras que pegam um contrato e ali, se não tiver outro, a empresa deixa de existir, né? E eu fiquei desempregado, né? E aí, ok. Aí, quando eu fui para essa empresa, até para falar das pessoas que participaram da minha vida, foi um amigo que me indicou para essa empresa. E nesse mesmo ciclo de amigo, eu arranjei um outro emprego agora, que foi, na época, na Secretaria da Fazenda. Então, eu trabalhava na Cefaz do estado do Ceará, na parte de tecnologia. Então, eu comecei como auxiliar de escritório. Na época, era até a época do ICQ, não tinha 4G, não tinha 3G, tudo era modem, né? Então, eu comecei ali a estudar sobre tecnologia, né? Porque era uma coisa muito interessante, né? Não era uma vaga concursada? Não era uma vaga concursada. Era comissionado. Então, eu estudei um pouco sobre tecnologia, a parte de manutenção, e aí eu comecei a trabalhar na Secretaria da Fazenda como manutenção, dava suporte à parte de infraestrutura, né? Computadores, enfim, ajeitava computadores, formatava, e, enfim, era nessa parte. E aí, dentro dessa trajetória, eu comecei a me interessar para a parte de tecnologia da informação, né? E aí fui buscar uma faculdade. Quando eu busquei a faculdade, antes dessa faculdade, teve um ponto muito importante que foi fundamental para a minha carreira, para alavancar a minha carreira. Eu tinha uma oportunidade na mesma Secretaria da Fazenda, mas numa área mais estratégica, de gestão, de infraestrutura. E eu trabalhava na parte de manutenção. E aí eu queria galgar essa oportunidade, e uma forma de galgar, que era a parte de gerenciamento, eu busquei uma certificação da Microsoft, que se chama MVP, Microsoft Professional, né? No momento que eu busquei essa certificação, eu estava disputando uma vaga, estava disputando essa vaga com outra pessoa, né, no qual a chefe da área tinha mais relacionamento com essa outra pessoa, porque ela veio de outra área com essa pessoa, né? E aí essa certificação da Microsoft chancelou, não tem como eu escolher outra pessoa, né? Então foi uma época que eu estudei bastante, né, porque eram muitas informações, e aí eu conquistei essa área, essa parte de gestão de tecnologia, né? Através da Microsoft. Até também tenho que agradecer ao Bill Gates, porque ele mudou minha vida, né? Olha só. De fato, deu um ele mudou empurrãozinho, minha vida. Ele deu um empurrão, que empurrão, né? E aí eu fui buscar a formação da faculdade voltada à tecnologia da informação. E aí eu entrei dentro da faculdade e foi uma experiência bem interessante. Você diria que o trabalho te orientou a qual profissão e qual faculdade você buscar naquela época? Sim. O trabalho foi levando, né? Não tinha noção. Até mesmo porque na época, enfim, a gente, quando vai falar, tem um tempo aí até chegar esse momento, né? Se perguntasse para os nossos pais naquela época,
Eu falo medicina, direito, engenharia. Exatamente. Poucas profissões que vinham à mente também, né? E advogado. Direito. E advogado, era só Direito, Para um pai e uma mãe orientar. eram só essas, né? A gente não tinha muito contato com as profissões, né? Com o que tinha no mercado. Na minha época foi bem nesse estilo. Quer dizer, você tinha essas 4 profissões que são as mais tradicionais, ia muito sei lá, por alguma habilidade que você tinha ou alguma, né, aproximação, por exemplo, né? Meu pai tinha indústria, então eu vivia dentro da oficina, né? Porque eu gostava de fazer as coisas lá. Eu falei, tá bom, então, sei lá, vou para engenharia mecânica. O meu pai traçou meu plano de carreira. Comprou uma máquina de escrever, aquela verdinha, né? Olivetti. Faz o curso de datilografia, passa num estágio no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e pronto. Segue um caminho aí dentro de um banco. Começa a trilhar uma carreira dentro. Dentro do que ele conhecia, do que ele podia ajudar, era isso, né? Então eu imagino que a sua situação também é assim. Pai e mãe talvez tinham uma certa dificuldade de orientar profissionalmente. Sim. E o primeiro emprego diz muito, né? Para que caminho a gente vai seguir, pelo menos no começo da carreira. Meu pai era justamente, estuda, se forma, né? E vai ser doutor, né? Mas não tinha uma orientação específica em termos de aptidão, qual área... As afinidades que a gente tem, né, Patrick? Que você se sente feliz. Então, eu não tive isso. Mas tive outras coisas que compensaram e eu sou o que eu sou hoje, graças a eles, né? Porque eles deram o que puderam dar, né? Exato. Apenas o que tinham, né? Às vezes a gente fica falando dos pais, mas os pais, geralmente, eles dão mais do que tiveram, né? Então, tudo o que podiam dar. Tudo o que podiam dar, né? E aí eu fui para a faculdade e essa certificação da Microsoft também me trouxe bom relacionamento com os meus professores, né? Aí eu peguei um professor, falei que tinha tirado a certificação da Microsoft, aí ele disse, não, você vai dar uma aula aqui para mim, né? Até o professor Washington, um abraço para ele. E eu não vou falar aqui que é um palavrão, eu cheguei para dar aula, né, Udo? E aí o professor falou assim, olha, tá aqui o Patrick, ele vai dar uma aula no Windows 2000 Server, que era na época a minha certificação, então fique à vontade, eu vou ali na coordenação e volto já. Aí você imagina uma criança, né, porque era um adolescente, tinha o quê? Talvez 22 anos, 23 anos, dar uma aula para outros... gelo na barriga, né? Outros adolescentes, eu não vou falar aqui um palavrão, mas esse professor... Né, mas eu agradeço até hoje o que ele fez, né? Inconsciente ou consequente, ou inconsequentemente, sei lá, não sei. Mas ele confiou, porque a gente tinha um bom relacionamento, né? Eu me esforçava, queria ser sempre estar bem alinhado com os conhecimentos, né? E aí dei aula e consegui controlar uma turma, né? Imagina você dar uma aula para adolescentes, né? Adultos, né? Pré-adolescentes, 20, 22 anos, pessoas, né, que estão ali no teu mesmo nível. E aí eu pensei, como é que eu vou aqui gerenciar essa turma? Como é que eu vou mostrar a respeito de um professor, né? Mas, graças a Deus eu consegui. Então essa foi a minha primeira experiência interessante de conduzir uma aula, né? Então eu comecei a tomar gosto ali pela questão do ensino, né, e da educação, né? E aí me formei, né, e continuei trabalhando na Secretaria da Fazenda. E eu gostava muito de segurança da informação. E aí fui buscar uma pós em segurança da informação. Isso tudo lá no Ceará. Quando eu comecei a fazer a pós de segurança da informação, e acho que até voltando um pouquinho, eu comecei a pós, né? E quando eu ganhei, através da certificação, eu ganhei o cargo lá numa oportunidade que tinha na área do lado de gerenciamento. Tinha uma colega que ficou grávida e essa vaga por 4 meses, então eu fui passar esses 4 meses. Mas logo no segundo mês eu já fui efetivado. Só que aí, a partir do 3º mês, eu comecei a pós, eu recebi uma proposta para sair para Vicunha Teixo, né? Mas eu fui como auditor. E aí tem até uma experiência que a Board Academy fala bastante, né? Meto o nariz, mas a mão, né? Mão não, né? Nose in, hands out. Foi a minha primeira experiência nesse sentido. Então, acho que eu estava me preparando para ser conselheiro, né? Mas desde aquela época, tá desde vendo, aquela Patrick? época. Porque o universo conspira. Exatamente. Porque o auditor, ele não mete a mão. Ele só fala o que precisa fazer, o que ele encontrou de não conformidade, né? Então, quando eu fui para Vicunha, onde era Vicunha matriz, era em Fortaleza, na cidade de Maracanaú, mas as unidades da Vicunha, a grande maioria das plantas, estavam em Natal e, se eu não me engano, me falha a memória, 2, 3 aqui em São Paulo, né? Foi onde eu conheci São Paulo. Então, foi a primeira vez que eu vim a São Paulo, foi quando eu fui auditar as fábricas da Vicunha, né?
Só que quando eu fui para a auditoria, eu não fui para uma auditoria de sistema, não fui para uma área de tecnologia, eu fui para uma área de negócio. Então, a auditoria que auditava balanço, a parte de processo, inventário. Então, fui para a área de auditoria geral da empresa. Então, foi esse momento que foi muito difícil, que eu entrei até em depressão. Primeiro porque eu não poderia botar a mão na massa. Eu via coisa errada e não podia consertar, né? Tinha que se segurar, tá aqui o meu relatório, e se ele fizer, tudo bem. Se ele fizer, fiz o meu trabalho. Então foi difícil, né? E foi difícil também que eu comecei a sair da área de tecnologia. Mas me identifiquei, né? Com o tempo eu gostei, eu comecei a dar suporte ao pessoal da parte de administração. Aí eu extraía dados, fazia toda a manipulação no bom sentido, né, dos dados para apresentar algum relatório, algum tipo de visão de BI. Na época não tinha o BI, o BI ainda estava se iniciando, para a gente auditar as áreas contábeis, fiscais, inventário, processo produtivo. Então eu fiz muito inventário de todas as fábricas, né, de processo produtivo, e foi um momento que eu me desvinculei da área efetivamente de tecnologia. E aí eu conheci São Paulo. Então, a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, acho como um bom nordestino, né, que é vir para São Paulo para, né, para ganhar a vida, né? Enfim, a gente tem essa cultura, né? E quando eu cheguei em São Paulo, cheguei na Marginal Pinheiros, né? Me apaixonei por São Paulo, né? Aquele Rio Tietê, aquela coisa enorme que não tinha em São Paulo. Eu disse, eu quero vir para cá, né? Aqui é o meu lugar. Aí foi onde eu comecei a trabalhar para vir para São Paulo. Isso era em 2002, 2003, ali por ali, sabe? Só que eu não consegui vir para São Paulo pela Vicunha. Só um parênteses aí. Como é engraçada essa percepção, né, Udo? Enquanto tem tanta gente em São Paulo querendo ir para o interior, buscando outras cidades, até estados, com a pandemia houve, então, realmente uma demandada, uma evasão muito grande de São Paulo. Tem gente que vem para São Paulo e admira, e gosta, e quer ficar e criar raiz, né? É engraçado, porque São Paulo tem o seu magnetismo, né? A cidade que não dorme, que não para. O magnetismo da metrópole, da cidade grande, né? Aquilo que você falou, essa cidade não para, não dorme, você encontra tudo 24 horas, né, por dia, várias oportunidades. Tem o seu preço a pagar também, não é? Já imaginou morar em Fortaleza? É um privilégio, né, cara? Eu já tive a oportunidade de estar lá, visitar Fortaleza, é belíssimo, né? O Nordeste em si tem praias belíssimas, cidades belíssimas, né? Mas São Paulo também tem o seu encanto, né? Eu acho que foi isso que te pegou, essa... Sim. Você estava solteiro nessa época? Estava solteiro. Meu foco... Eu acho que tem uma paulistana nessa história. Assim, ele vai chegar lá, ele vai chegar lá. Assim como tem uma pernambucana na minha vida. Não, mas eu sempre fui muito focado na questão do business, né? Então, eu sempre tive o sonho de ser um executivo. Eu tentei construir. Quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei a ter noção da questão do mundo corporativo. Eu sempre busquei uma carreira mais executiva, de direção, C-level, né? Na época nem era o C-level, era diretor, né? Então eu fui construindo para isso. Eu achava, no meu entendimento, que São Paulo era mais fácil do que em Fortaleza, que em Fortaleza a nossa economia, o foco era muito turismo, tem algumas indústrias, mas não tinha essa pegada que tem em São Paulo, né? E como eu também queria ter uma carreira global, embora fisicamente Fortaleza está mais próximo dos Estados Unidos, da Europa, mas para que você acessasse esses mercados, São Paulo é mais perto, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? Então eu quis vir para São Paulo. Só que, como foi que eu cheguei em São Paulo? Na Vicunha teve um corte, teve uma reestruturação, teve um corte e eu fui cortado, né? Fui uma das pessoas que estavam no corte. E aí eu fiquei desempregado, estava na faculdade ainda, e estudando e buscando oportunidades. Aí eu fiz uma entrevista numa empresa muito grande de São Paulo, né? De São Paulo não, de Fortaleza, no ramo de alimentos. Só que quando eu cheguei na entrevista, quem estava saindo, o meu professor. Eu perdi a vaga, né? Porque meu professor, mas veja que coisa interessante, né? E aí eu cheguei, fiz a entrevista, aí o entrevistador me perguntou, fez uma pergunta que eu acho até maldosa. O que você acha de contratar você ou seu professor que acabou de sair, né? E aí eu falei isso, não, ele era qualificado, eu também sou qualificado para desenvolver a função, né? Só que eu saí e disse, não, essa vaga não é minha. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu sabia que ele trabalhava numa indústria de embalagem lá. Eu cheguei para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos trocar as posições. Você fica com a vaga, que ela já é sua mesmo, e você me dá a sua, né?
E aí aconteceu isso, ele, né, me sugeriu lá para fazer uma entrevista, fiz a entrevista, fui aprovado e fui trabalhar nessa indústria de embalagens metálicas, que chama Messesa. E foi aqui que começou a minha conexão com São Paulo. Por quê? Porque a Messesa tinha um sistema que chamava Logix, que é hoje da TOTOS. Tá. Uhum. Né? Eu gerenciava a parte de TI, de coordenação, isso passou mais ou menos um ano e pouco, e eu sempre querendo vir para São Paulo. Né? Ainda trabalhando lá. Ainda trabalhando lá. Tá, então Eu segura. saí da Vicunha, Ok. estava na Messesa. Segura aí que a gente precisa fazer uma pausa aqui, porque o nosso podcast ele sempre traz insights baseado na história dos nossos convidados. E você trouxe uma situação aqui que ela não é tão normal, né? Mas ela é muito importante, que é o seguinte: um professor, um ex-aluno, participando de um processo seletivo, né? Onde os dois teriam ali chances, não sei em qual nível de proporção de chances, mas tinham chances, e vocês tiveram uma conversa onde, poxa, então se você for, você me indica na empresa onde você vai estar? Ponto, fecha parênteses. Como é que é isso no dia a dia do conselheiro? Acontece ou não acontece essas indicações e recomendações, Udo? Mas é isso que a gente acabou de falar aqui no começo, é justamente isso. E aquela coisa, você está onde você se coloca. O mestre Faria sempre fala isso. Exato. Né? Então, o Patrick teve a iniciativa de ir lá conversar, né? E se colocar onde ele queria estar. Era E isso. todo conselheiro, quando sai de uma empresa, ele normalmente é requisitado pela empresa. Claro, saindo numa boa, né? Ele é requisitado pela empresa. Você tem alguém para indicar? Então, como é importante você ter bons relacionamentos, pessoas que você possa recomendar para ocupar uma posição que você às vezes não quer, não pode, né? Tá deixando para ir para outro lugar. Então, isso é muito recorrente no mundo dos conselhos, a indicação de nomes. Então, aqui na Board Academy a gente preza muito por isso, esse networking de alto valor. E você lá atrás, talvez nem soubesse dessa palavra networking, né? Não. Mas já estava fazendo ele ali na prática. Sim. Então, parabéns. É isso mesmo, eu tinha um bom relacionamento com todos os meus professores, né? E foi aí comecei a fazer essa gestão, foi aí que eu comecei a ter uma visão mais gerencial. Não tinha consciência, mas eu comecei a dar um pé para uma carreira mais executiva, porque aí é diferente, não é mais a questão técnica, né? Eu ainda estava muito preso, embora a Vicunha me tirou da questão mão na massa, mas eu ainda era muito técnico, nunca tinha vivenciado uma área de gestão, não tinha conversado com o presidente de uma empresa, com o diretor, a quem eu respondia. Então eu comecei a minha carreira executiva e foi assim, foi muito desafiante nesta empresa, né? Porque começou a dar algum tipo de problema de infraestrutura e foi aqui que eu comecei a entender um pouco de fluxo de caixa, de projeto, porque eu não tinha visão disso, eu só executava. A tua visão começou a subir, né? É, exato. Você começou a ver mais de cima a coisa, né? Comecei a ver mais de cima. Teve um problema lá a parte técnica de infraestrutura, indisponibilidade, e eu tive que criar um plano de contingência, de melhoria, de mudança de infraestrutura, então fiz um plano de 2 anos. Nesse momento que eu fiz um plano de 2 anos, seu e Marcelo, eu não tive suporte, né, da minha direção, eu tive que ir buscar. Aí eu fui lá, fui entender um pouco o fluxo de caixa, fiz uma DRE, olha, eu nunca tinha feito uma DRE na minha vida. Então, quais softwares, em que momento eu ia instalar, nesse momento eu ia instalar um banco de dados, depois a infraestrutura, enfim. Só que a partir deste momento, quando eu apresentei esse plano, eu muito inocente, né, não sabia que eu teria que buscar outros mecanismos. Pela estrutura, que era uma empresa familiar, não daria para apresentar uma DRE, um projeto desse muito simples. Eu teria que, primeiro, conquistar a confiança da diretoria. No momento que eu apresentei, e aí era um projeto, se não me engano, de 200, 300 mil na época, que era um projeto com cifras muito significativas. Só que ao longo de 2 anos, não era 200 mil, 300 mil no mês seguinte, né? Minha vida ficou, vamos dizer assim, ficou muito intensa. Aqui eu comecei as cobranças, questionamento, e eu não tinha esse jogo de cintura. Como é que eu vou justificar? E aí eu fui muito tecnicamente, fui questionado tecnicamente, eu achava que a pessoa estava questionando o meu caráter. Poxa, eu estou fazendo um trabalho muito sério aqui, não é? Então foi o primeiro momento que eu tive conflito, vamos dizer assim. Eu acho que, não sei se a palavra é certo, conflito, hoje eu chamo de desafio, de aprendizado. Como é que é você apresentar, você entender? Eu comecei empiricamente a aprender a relacionar, a apresentar um projeto, a como comunicar, a forma, o momento certo de apresentar um determinado projeto, porque pode ser visto de uma forma diferente.
né? É justamente começar a vivenciar o processo empresarial. Exatamente. Não é? Tudo bem, você apresenta, mas você tem que trazer resultado também. Como é que é isso? E fora todo a questão do relacionamento com as pessoas, né? Porque aí num projeto desse, imagina, você tem que conversar com um, com o outro, e aí começa a questão de você também vender o seu projeto para os seus pares também ali, né? O que foi que eu fiz? Eu já fui apresentar diretamente para o presidente, sem fazer, né, todo essa preparação. Essa preparação faz sentido, estamos alinhados, ou seja, eu não construí esse ambiente, né? Enfim, eu acho que faz parte do processo de aprendizado, né? Eu não me cobro, mas foi um momento muito difícil na minha carreira. Foi muito intenso, porque eu nunca vivenciei essa pressão. Então foi muita pressão, né? Questionamento, será que você está querendo o quê? Saiu do aspecto, saiu do âmbito técnico, né? Porque a minha visão, Udo, era técnica. Poxa, eu preciso mudar o banco de dados. E às vezes o banco de dados é o que menos importa, né? O que importa é o negócio, o business, em que momento. Então foi difícil para mim. Eu confesso que foi difícil, mas eu também hoje eu agradeço esse momento porque me deu, vamos dizer assim, uma base para começar a galgar novas posições ou entender como é que é a comunicação. Novas habilidades, novas competências. Novas competências. Como é que é a comunicação no nível mais estratégico? Já que isso você tinha quantos anos? 27? 25, Solteiro e ainda em Fortaleza. Solteiro ainda em Fortaleza. E aí, depois disso? Aí, ok, né, vivenciando todo esse momento, eu tive uma oportunidade de vir aqui para Campinas. Né, e a Campinas tinha uma BU que chama Business Unit da TOTOS, né, do sistema no qual eu gerenciava lá. Eu cheguei aqui, fiz a entrevista, né, e disse, tá bom, você começa a próxima semana. Eu, calma, peraí. Como é que é? Foi assim. Eu vim aqui para Campinas, fiz a entrevista, se eu começo a próxima semana, um dos donos da BU. Não, calma, próxima semana eu não tenho condições, eu preciso de uma semana. Eu voltei para Fortaleza e pedi minha conta, passei uma semana e cheguei aqui na segunda semana. Imagina você falar isso para tua mãe, pro teu pai, tô indo embora para São Paulo. Vou trabalhar em São Nem Paulo. sabia onde ia morar. E aí o dono da empresa, né, tinha um consultor que morava lá em Campinas. Ele morava só, no lugar. Também ele não era de Campinas, era da região ali da Taubaté, aquela região, esqueci o nome agora da cidade. Ele cedeu um quarto, então a gente começou a dividir. Então, em 2 semanas, isso aconteceu em 2 semanas, eu saí, deixei minha família, deixei todo mundo, desembarquei aqui em Campinas para trabalhar na unidade da TOTOS. E aí o que eu acho que também foi bom para mim? Porque agora eu comecei a implementar sistema de gestão empresarial. Na oportunidade eu ainda estava muito envolvido com tecnologia, como eu coordenava uma área de TI, tinha acesso a todas as áreas, porque eu prestava serviço, né? Mas agora eu comecei a implementar RP, né? E aí eu mapeava a parte contábil, logística, suprimentos, importação, exportação, MRP, e eu comecei a gerenciar projetos de implementação, e eu tive acesso a toda essa, vamos dizer assim, conexão, essa integração operacional de uma companhia. Isso me deu uma base muito boa com a visão empresarial que eu acredito que tenho hoje. E foi aqui que eu comecei a buscar uma formação. Eu disse, não, agora não dá para ficar só na questão empírica. E aí eu busquei uma formação em gestão de negócio, estratégia de negócio, fiz pela FAI, me especializei em gestão de negócio e fiquei trabalhando lá na TOTOS, né? E foi, enfim, viajei bastante, até é interessante quando você vem de Fortaleza, Marcelo. Eu trabalhava a 15 quilômetros da minha casa, né? Demorava 45 minutos. Eu achava aquilo uma eternidade. 15 quilômetros. Meu primeiro cliente mais perto era 40 quilômetros. Né? E agora? E agora, né? Eu pegar essas estradas, vou viajar todo dia. Viajar até para mim isso sempre foi, mas era muito distante. E aí, hoje, eu vejo que a nossa, lá no Nordeste, geralmente no Nordeste, mas eu vou falar para Fortaleza, você tem uma perspectiva de distância. Aqui você tem uma perspectiva de tempo. É verdade. Né? A referência é outra. Eu andei 90 quilômetros para estar aqui, pouco mais de 90 quilômetros. Levei 1 hora. Né? Então, mais ou menos o mesmo tempo que eu levava da minha casa lá em Fortaleza para trabalhar, 45 minutos. Então, aqui é tempo, não distância, né? Então mudou um pouco a lógica, né?
E aí tinha um cliente que eu fui trabalhar depois de Ribeirão Preto, né? Até brinco, né? Que foi divertido, seu Udo. E eu não conseguia andar 50 quilômetros, que me dava sono na estrada. Muito... Para aquele lado de sertãozinho? Sertãozinho, aquele tapete. E aquilo não acabava mais, eu nunca tinha andado. É uma região bem quente também. É muito quente, né? É um pouco parecido com o Nordeste, né? O clima está bem ali, né? Bem parecido. Então foi uma experiência muito legal, porque eu viajei bastante, conheci muitas empresas, e eu queria ter uma carreira global de executivo. O ERP me permitiu, porque eu também comecei a trabalhar com pessoas de decisão, né? Porque eu vou implementar um ERP, eu tenho que falar com o diretor de operações, o diretor, enfim, contábil, fiscal, né? de manufatura. E eu conheci vários segmentos ali que eu tive que pude atuar. Então a consultoria, eu acho que ela é importante, que ela te leva a uma senioridade muito rápido. Por quê? Porque cada semana você está num perfil de empresa diferente, né? Uma indústria, uma empresa química, uma automotiva. Então, nessa parte foi uma experiência muito legal, né? E eu estava aqui em Campinas, mas o meu destino era São Paulo. Só que eu nunca consegui vir para São Paulo, capital. E aí, chegou um determinado momento dessa trajetória, a empresa teve uma cisão, né? Dentro dessa cisão, eu optei por seguir a pessoa que me contratou, que eu tinha mais afinidade. Só que essa cisão era o oficial e pirata. E eu optei por construir pelo pirata, né? Porque eu tinha mais relacionamento, né? E aí eu continuei com perspectiva da gente criar outros negócios, né? Ainda dava manutenção na parte de ERP, mas não mais como um canal oficial, mas tinha a possibilidade da gente construir até uma sociedade, uma empresa com outros produtos. E eu vi ali uma oportunidade e também tinha mais afinidade com quem me contratou. E aí fui morar em Americana. Então saí de Valinhos para Americana. Só que eu vou chegar na mulher que você falou, né? Tem a minha esposa, eu preciso voltar um pouquinho. Quando eu cheguei em Campinas, a primeira semana que eu saí foi para a CPFL. Fui assistir um concerto do 4 Estações de Vivaldi. Foi aí que eu conheci minha esposa. Né? Então eu conheci ela na fila, só que a gente naquele momento não teve nenhum relacionamento, não evoluiu, mas ficou aí o contato, né? Vamos dizer assim. Então foi na primeira semana. Aí, voltando agora lá para Americana, fui para Americana, isso passou mais ou menos um ano e meio, e aí não deu certo continuar a parceria. Só que neste momento que não deu certo, eu tinha voltado o contato com minha esposa, né? E no qual sou grato e abençoado, agradeço todos os dias, né? No momento que eu fiquei desempregado, aí veio aquela história, né? Puxa, agora o que eu vou fazer da minha vida? Né? Vou voltar para... Sem família, sem ninguém aqui, vou voltar com a mão na frente, outra atrás para Fortaleza, como é que eu vou voltar, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, minha esposa falou assim, olha, eu fiquei imaginando, né? Porque a mulher dessa é muito corajosa, né? Fome e lugar para morar, você não vai ter. Você não vai ter problemas. Aí foi, opa, essa é a mulher no qual eu tenho, né? E a gente está casado. E a gente namorando. E na época era uma namorada, ou amiga ainda. Né, amiga ainda. A gente tava... E ela já mandou na lata essa? Na lata. Fica tranquilo que a gente dá um jeito. Fome e necessidade você não vai passar. Eu acho que ela estava também já apostando algumas fichas Sim, dele, né? Mulher de decisão e também sabia o que queria, né? Então ali, na hora que ela falou isso, Marcelo... Que legal. Eu fiz uma reflexão, não pode ser, essa mulher está falando isso mesmo para mim. Bacana. Né? E foi ele, não, é essa mulher no qual eu tenho que me casar, né? Porque é difícil, né? Você acaba de ficar desempregado, o risco é muito grande. Hoje eu trabalho com gerenciamento de risco, compliance. Qual a probabilidade de um relacionamento desse dar certo, né? É muito difícil. E aí eu mudei para Valinhos, né? Ela morava só. Eu mudei para Valinhos, numa casa de uma pessoa próxima, não é parente, mas bem próxima. E aí, você acredita que eu nunca dormi nesta casa? Eu levei minhas coisas para esse apartamento, ela viajou para Manaus, fica em casa, ela tinha uma cachorrinha, né? Fica em casa, cuidando lá de casa. E eu fiquei na casa dela, esperando ela voltar. E foi tão interessante que aí o pai dela me ajudou a fazer umas mudanças, né? E o pai dela falou assim para mim, vocês não estão se dando bem? O pai dela, sem me conhecer, olha que loucura, né?
Estamos também. Por que vocês não moram juntos? Você vai pagar aluguel, gastar dinheiro? Você acredita, Marcelo? Confiança. Né? Não sei de onde foi que ele tirou essa confiança. Gerar né? credibilidade. É, né? Então, exatamente. A filha Passar viu, a o pai credibilidade. viu algo que você demonstrou ali. Pois é. Pois é. Aí eu fiquei assim, desconfortável, né? Mas ok, aí ela voltou, voltou, depois ela voltou para Manaus, aí eu fiz uma viagem para ela. Quer dizer, ela estava nativa, trabalhando, Nativa, viajando. trabalhando, viajando, né? E aí ela voltou e eu fiz uma viagem para Manaus, ela tá perguntando, será que vai dar certo? Aí uma amiga dela falou assim, você já viu um homem sair de São Paulo e viajar para você para Manaus? Né? Você acha que não vai dar certo, né? Ela depois me contando, né? Embora, um parênteses aqui, Manaus é uma cidade que também que sou grata à minha história. Eu vou já chegar em Manaus também. Enfim, aí a gente ficamos morando junto e oficializamos aí depois de 6 meses o nosso casamento, né? E isso no civil, em janeiro, em setembro nós casamos no religioso. Só que quando nós casamos, ela estava em processo de uma abertura de uma empresa, né? Voltada à questão aduaneira. Na época tinha um regime, que acho que não sei se o senhor deve lembrar, que era o Linha Azul. Era o despacho aduaneiro expresso, né, que era um benefício que as empresas que importavam tinham se tivesse esse linha azul. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ela. E eu tinha umas economias, uns investimentos, e estava desempregado. E o meu dinheiro estava sendo consumido do meu bolso, as minhas despesas. Ela não me sustentou em nenhum momento, mas me trouxe para o mercado. Né? E eu fui consumindo todas as minhas economias. E aí, no momento, a gente foi trabalhando, e aí chegou mais ou menos uns 2, 3 meses que iam acabar as nossas economias, a gente fez uma viagem para Manaus. E aí eu visitei 6 empresas, seu Hugo. Imagina uma empresa nova, ela tinha um know-how, né? O know-how não era meu, mas eu tinha uma visão de negócio, de business, de processo, e ela especificamente na questão aduaneira. Nós fomos lá, gastamos aí um valor que, enfim, a passagem para Manaus não é barato, né? É longe. Fizemos 6 reuniões, Marcelo. Voltei com 3 projetos. Olha só. Meu dinheiro acabou em um mês e no outro mês eu comecei a receber o meu salário através desses projetos. Né? Por isso que sou grato a Manaus. A Manaus é uma cidade, primeiro, espetacular. Quem não conhece, vai conhecer que você vai se surpreender com Manaus. Em Manaus o povo é acolhedor. Então, assim, foi muito bem recebido ali. Né? E aí a gente começou a... Que ano foi isso? Isso em 2009, 2010. Eu construí uma fábrica em Manaus em 2008. E realmente tem essas mesmas lembranças de um povo acolhedor, uma cidade super bacana. Puxa, uma experiência muito boa. Infelizmente eu não conheço. Pois o senhor vai conhecer e come uma costela de tambaqui com a farinha de ovo do Arini. Vai fazer o passeio de barco no Encontro das Águas. Conhecer uma tribo, né, tomar banho lá com os botos. Eu fiz tudo isso. Já levei meu filho lá. Meu filho já conhece, o mais velho. Devo levar em breve, que está com 4 anos aí. Agora já tem uma lembrança, a minha filha de 4 anos, porque aquela cidade, assim, eu sou grato. Porque foi ela que me trouxe ativa, né? Então, como é que eu não vou agradecer uma cidade? É a primeira oportunidade, né, Patrick? Eu fui lá, fiz 6 reuniões e não foram empresas pequenas, viu, Marcelo? Foram multinacionais e acreditaram, lógico. Tinha todo o know-how da minha esposa, que é minha esposa, Vanessa. Ela entregaria, mas era uma empresa nova. Você sabe como é que eu sou um profissional reconhecido, mas na hora que eu vou, né, empreender, eu não tenho histórico. Será que você vai entregar? Será que você tem capacidade? Será que você vai ter... Né? Você tem esses questionamentos que não são mais técnicos. A gente conversa muito aqui sobre a questão do sobrenome do executivo, né? Enquanto você é diretor, C-level de uma multinacional, você tem um nível de network e um respeito. No dia seguinte que você sai daquela empresa, por mais que você tenha toda a bagagem, a experiência, você não é mais o José daquela empresa. Isso. Né? Você não tem mais aquela estrutura por trás. Isso. E aí é que você vê quem ficou ou não, quem ainda vai continuar confiando em você ou não. Então essa construção do seu nome e sobrenome próprio durante a sua vida como executivo, ela é muito importante. E poucos executivos têm dado atenção para isso. É isso mesmo.
E você, deixa eu só interromper. Você que está pensando em atuar como conselheiro, preste muita atenção nisso que o Patrick falou e que o Marcelo reforçou agora, porque isso é essencial para a sua atuação no mercado. Comece o quanto antes o seu relacionamento e mantenha ele vivo. É isso mesmo. E aí voltamos, aí comecei a implementar o projeto, aí a empresa começou a ganhar corpo, né? Então eram projetos grandes, não são projetos pequenos, né? Que a implementação de uma auditoria era um projeto grande desse, que envolvia a empresa como um todo. Então, eu vim com um background de corporativo e ela com a questão específica aduaneira. Então, o meu viés sempre foi na parte de governança, mas com foco na questão aduaneira, mas eu me envolvia em outras áreas, segurança da cadeia logística, tem inventário, tem TI. Então, é um projeto multidisciplinar que envolve a empresa toda, o Linha Azul, né? E aí, a empresa teve altos e baixos, teve momentos parecidos que a gente vivenciou, né, desses desafios, né, e a empresa ganhou um corpo. E aí teve um momento que teve uma transição de um regime que é o Linha Azul para o OEA, que se chama Operador Econômico Autorizado, que é uma certificação, fazendo uma analogia, como se fosse uma ISO de compliance, ou uma ISO de qualidade, só que é uma ISO de comércio exterior. E essa certificação é uma certificação global, é uma certificação que todas as aduanas do mundo todo reconhecem. Então, a empresa que tem essa certificação, ela é reconhecida como empresa robusta, confiável, tem processos, né, robustos. Então, é uma empresa que tem um selo de segurança da Receita Federal, né? Então, tem mais de 90 países, né? E aí esse foi um outro momento difícil da nossa carreira, porque eu tinha vários contratos e a cada 2 anos você tinha que renovar, e você imagina, o Linha Azul deixou de existir da noite para o dia. Mudou a legislação. Aí a gente vai até falar um pouco aqui de compliance, né? Ambiente interno, contexto interno, essas mudanças de gerenciamento de risco, né? Que vem um pouco aí da expertise que a gente trabalha. É você mapear, e o conselheiro não tem que olhar 70% para o futuro e 30%, né? Que o Farias fala na parte... Olha, ele assistiu aquela aula. Assisti, sim. Ele anotou direitinho. Né, tenho acompanhado e isso tem trazido bons insights e muita riqueza, né, no meu dia a dia. Eu não olhei muito bem para o futuro. Eu sabia que viria, mas não sabia como, né? Porque veio e ensaiou com outro regime. Então. E aí eu perdi vários contratos, a empresa, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu passei quase 1 ano sem faturar. Né? Eu tinha com as economias, aí começou tudo de novo, a gente começou a construir. Aí só que a gente vem desde o início, eu assinei uma parceria formal com a Receita Federal, então a gente ajudou a construir junto com a Receita Federal o programa Operador Econômico Autorizado, trazendo a nossa expertise do Linha Azul, e aí começou as empresas novas, teve a migração das empresas que eram Linha Azul para o OEA, aí começou a movimentar novamente, mas tem um tempo, ou seja, deixou de existir. Até iniciar, eu preciso desse time, foi quase 1 ano sem faturamento, né? Acho que 1 ano não, seria um exagero, mas foi uns 6 meses sem faturamento. E eu não demiti na época ninguém, eu não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas eu não demiti ninguém da equipe que a gente tinha, já uma equipe muito bem estruturada. Só que ela saiu da mentalidade de auditoria, passou para a mentalidade de gerenciamento de risco. Então, além de ter uma mudança de negócio, teve uma mudança de mindset também. Foi aí onde eu entrei e a gente vem trabalhando no gerenciamento de risco e compliance, né? Porque o compliance nada mais é do que gerenciamento de risco, né? Pessoas falam que é to comply, cumprir as regras. Compliance hoje, no meu entendimento, dentro da minha perspectiva, não tem nada a ver com você cumprir as regras. Compliance, ele vai muito além, né? A gente fala de novo capitalismo de stakeholders, fala de partes interessadas, né? Então, compliance, ele envolve as partes interessadas, né? Então, ele vai mais além. Então, eu passei ali a fazer uma migração tanto de negócio, mas também de mindset de carreira. E aí eu comecei a trabalhar nessas empresas que migraram do Linha Azul, e aí comecei a me posicionar. Então, a gente tem um market share bem interessante, né? Mas também foi um momento difícil, porque abriu as oportunidades para outras empresas. Então, os entrantes ficou mais fácil, né? Claro. Então, aquela regra de Potter, né? Os novos entrantes, ficou mais fácil porque qualquer pessoa poderia fazer, né? Então, foi um momento de transição, mas graças a Deus, aí, com muito trabalho e muito esforço, a gente conseguiu manter, se posicionar, e estamos até hoje
implementando programas de trade compliance, né? Então, porque o OER envolve a questão aduaneira, a questão de compras, a questão de recebimento, expedição, tecnologia da informação, RH, para que você possa ter ideia, se eu não tenho um processo de contratação adequado, eu não posso ser uma empresa certificada. Aí as pessoas perguntam, mas não é uma certificação de comércio exterior? Não, é uma certificação de governança. Por quê? Porque eu preciso conectar essas áreas para saber o seguinte, meu processo específico ele é robusto. Por quê? Porque está muito bem definido, né? E até falo que o compliance, se você for na visão só de to comply e esquecer o risco operacional, você às vezes, poxa, Patrick, às vezes você vai um profissional de compliance que é focado só nesse checklist e ele, nós estamos atendendo todos os itens aqui da legislação de LGPD, seja qual for, né? Mas o risco operacional não é mapeado, não está conectado com o compliance. Aí eu tenho um processo falho, que é muito manual, é por e-mail, o cara escreve, mandou por telefone. E aí o risco operacional se materializa, que impacta no risco de compliance. Aí o head de compliance, ou a pessoa de compliance, e o CEO fala assim, mas você não disse que nós estávamos ok? Então, por isso que o compliance ele vai muito além, a governança vai muito além. Se eu não conectar dentro do meu entendimento a parte estratégica com o risco operacional, porque um risco operacional vai impactar num risco estratégico ou num risco de compliance, né? Então, houve toda essa mudança, né? E aí a gente vem assistindo, dando apoio aí a várias empresas dentro desse segmento, nesses programas. A empresa de vocês não é considerado nem um despachante aduaneiro, nem uma trading tradicional, certo? Não. Ela é uma empresa de governança. Eu posso dizer que isso. Porque eu não faço desembaraço, não faço transporte, não faço agenciamento de carga, mas eu preparo uma estrutura de comércio exterior dentro dos padrões de compliance, de governança, né? Mapeando todo o processo, o gerenciamento de risco, o que é que impacta, sempre alinhado a um planejamento estratégico. Né? Olha que interessante, você que está nos assistindo, empresários, especialmente empresários, mas CEOs também, estão pensando no mercado internacional, seja de exportação como de importação, não tem essa estrutura ainda montada na sua empresa, aí o Patrick com a empresa dele que pode ser um braço de apoio para te ajudar nessa estrutura inicial, especialmente com governança, né? Eu acho que essa palavra é algo muito forte. E eu, particularmente, eu não conheço empresas do seu segmento que atuam da forma como você está explicando aqui. Isso foi até uma novidade para a gente naquela época, né, Patrick? Porque como nós tínhamos um volume de importação muito grande, principalmente de matéria-prima, era justamente o nosso caso. Né? Que nós despendíamos muita energia nos processos de importação sem toda uma inteligência, sem toda uma preparação por trás. Né? E isso, naturalmente, veio ajudar bastante. E é interessante, né? Quando a gente pensa no trabalho de um consultor, no trabalho de um conselheiro, que é o nosso caso aqui, muitos empresários, especialmente empresários, ainda olham isso como um custo. Mas o custo da ignorância, com perdão da palavra, é muito maior do que o investimento num profissional especialista que vai te poupar trabalho, riscos operacionais, riscos tributários, vai achar o caminho das pedras para você fazer de uma forma mais eficiente. Eficiência, né? Porque, ou seja, o investimento ele se paga naturalmente. Exatamente. E aí o conselheiro ele tem uma visão bastante clara disso, porque ele começa a ver também aqueles itens que são intangíveis, que você usualmente não mensura no seu processo. Né? Você acaba por admitir, não, esse processo é o mais adequado, só que não é. Você está tá extremamente ineficiente e isso diretamente impacta no teu custo. Né? Então, e o que é interessante, essa que é a mágica da coisa. Né? Quando a gente fala do trade compliance, que é interessante ver o Marcelo Surdo, que ele não só te protege de um passivo, ele traz ganhos financeiros reais. Né? Eu vou dar um exemplo. Se uma empresa tem uma boa governança, tem todas essas áreas integradas, porque o comércio exterior não é só desembaraçar, não é só lá ir na alfândega e desembaraçar isso, e as pessoas, como você falou, acham que isso é muito operacional, ela é estratégico. Tem empresas, para você ter ideia, que tem reduções de custo em torno de 500 milhões, né? Empresa, lógico, de grande porte, tem um perfil, cada um dentro do seu perfil só por causa desse benefício. Porque ela reduz lead time, eu trabalho com estoque mínimo. Claro. Tem outros benefícios. Você imaginou você importa hoje um celular desse, se você não pagar imposto, ele não é liberado. Então tem regimes aduaneiros especiais que você pode importar um celular desse, eu vou falar o celular como se fosse uma matéria-prima, importa uma matéria-prima,
E você só vai pagar o imposto no momento que você consumir ela no teu processo produtivo. É como se fosse um consignado. Você importa, traz toda a tua matéria-prima para o Não teu tem o armazém. desencaixe de caixa inicial. Não né? tem. Você vai pagar o teu fornecedor, mas o tributo, que é um impacto significativo, você só vai pagar no momento que a produção solicita. Solicitou, aí no mês seguinte é que eu vou, de fato, fazer a apuração e pagar os tributos. Então eu tenho redução financeira de tributos, isenção e suspensão se eu comprovar as regras. Mas se eu não tiver uma boa qualidade na informação, uma boa governança, eu posso ter esse benefício, mas esse benefício pode se tornar um malefício, porque você precisa prestar conta. Inclusive linhas de financiamento, né? Um Export Advance, um ACC, um ACE, enfim, outras linhas internacionais. Você também precisa ter uma governança mínima de controles, porque você tem que comprovar depois se você de fato comprou, fez um drawback, exportou, enfim. Exato. Tem, por exemplo, certificado de origem, né? A gente fez um trabalho recente para uma empresa e olha como é gerenciamento de risco. Ou seja, você quer ter redução no teu custo, então eu vou fazer uma operação, nesse caso, na Argentina, porque lá tem um benefício, eu tenho um certificado de origem lá. Para quem não conhece, certificado de origem, eu tenho origem e tenho que garantir que um percentual daquele produto que eu estou exportando... Para que tenha os benefícios de um Mercosul, né? Tudo. E aí essa empresa teve lá na Argentina, começou a comprar essa matéria-prima local e exportar, ou seja, ela não estava seguindo as regras do certificado de origem. E quem estava importando aqui estava tendo benefício de tributo. Ou seja, o processo lá, a operação, o risco operacional estava falho. O certificado de origem era válido, mas mudou-se o processo. Gerenciamento de risco. E aí a Receita, tanto a argentina como a brasileira, começou a fazer um auto de infração. Na Argentina já aplicou. A gente fez uma auditoria e começou a identificar que a qualidade dessa informação estava impactando no passivo. Ou seja, não valeu a pena ter gozado dos benefícios do certificado de origem. Então, você vincular as decisões estratégicas de onde você vai, de repente, fazer a tua operação, ok, vou importar da China, vou importar do México, porque o México eu tenho um certificado de origem, então eu tenho benefício. Isso é trade compliance. Não é só você ter uma invoice original, por exemplo, no processo de importação. Isso não é o básico. É básico. É parte, mas, parte. Mas tem muito mais coisa no nível estratégico, né, Patrick? No nível estratégico, exatamente. Agora, então, quem está nos assistindo aqui está pensando em casa. Poxa, mas isso aí é para empresa de grande porte. Não. Como que é o perfil do seu cliente? Cases de pequenas empresas, como é que funciona? São empresas que operam no comércio internacional. Independente do seu volume. Qualquer empresa pode... Seja ou na importação ou na exportação. Não importa. Tudo você vai ter que fazer um planejamento estratégico, né? Para entender qual a operação você vai realizar, qual país você vai selecionar, qual país tem acordo comercial. Vocês estão acompanhando, a gente está discutindo um acordo União Europeia e Mercosul, né? Então, isso impacta, não tem questão de volume. Porque é o seguinte, para uma Volkswagen, para uma Flextronics, por exemplo, da vida, eu posso falar porque a gente presta serviço para eles, 2.000 processos por mês. 2.000 processos. Eu sou que acompanhou, não é uma adição, centenas de adições. Então é um negócio complexo. Mas tem empresas que têm 10 processos. E elas buscam o OEA, buscam esse tipo de benefício, porque esses 10 processos é referente à realidade dela. Eu não comparo uma com a outra, eu comparo ela com ela mesma. Então, baseado na demanda, baseado no que impacta no processo produtivo, qual o impacto daquela matéria-prima no produto final, é que eu vou definir qual país eu vou operar. Ou se tem algum benefício fiscal, porque eu posso deixar de fazer uma operação com a China e botar uma fábrica, por exemplo, na Argentina, porque eu tenho um certificado de origem, e mesmo sendo 10, 15, 20 processos. Então, com isso, eu defino onde eu vou produzir determinado item. Ou se eu vou fazer, que chamam de triangulação, ou eu vou, no México, vai produzir essa parte, e aqui eu importo e aí concluo o processo aqui. Então, produz uma parte no México, outra na Argentina, e eu trago essas, importo. Percebe que o Trade Compliance, ele mexe na camada de negócio, não é você verificar se a invoice está original ou se a NCM está na posição adequada. Então tem ganhos financeiros significativos, independente do perfil da empresa
que esteja atuando. E ainda mais com a complexidade que a gente tem aqui, né? Toda essa complexidade tributária que nós temos aqui no Brasil, de regulação também, isso é mais significativo ainda, imagina, né, Patrick? Sim, sim, é muito significativo. E fazendo uma conexão com o nosso mundo dos conselheiros, né? Os nossos conselheiros aqui da Board Academy, formados pela Board Academy, eles atuam em diversas empresas. Eu queria fazer uma recomendação para você, conselheiro, que você coloque na sua pauta aí de reunião, olhar, observar como está o processo de importação e exportação da empresa onde você é conselheiro. Eu acho que vale a pena, queria recomendar aqui a empresa do Patrick, ou outras, enfim. Já coloquei na minha pauta, porque Não na empresa onde eu sou conselheiro, Claro. eu tenho esse caso. Leve esse assunto para lá, recomenda. Eu vou levar o recomenda Patrick que para seja lá. feito um estudo, uma análise, porque você também pode chegar lá e fazer um raio-x de qual que é a situação atual da Sim, empresa. Um Não é isso? assessment e ver, olha, assessment. as oportunidades que você tem, estão aqui, São aqui, essas. aqui. Importar por qual país, por qual porto, por qual estado. Então, assim, tem muitas oportunidades. Mas aí tem também a governança. Claro. Se você não tiver uma boa governança, uma boa qualidade nas informações, você pode ter problemas futuros, né? Hoje a gente faz os SPEDs da vida, né? Você entrega o SPED, está lá toda a movimentação da empresa. Entrada e saída de movimentação. A Receita está implementando o que eles chamam de single window, o portal único. Ou seja, todos os países que são signatários da Organização Mundial das Aduanas estão implementando o single window. Então é um acordo internacional. Então eu tenho aqui agora 2 bases de dados oficial do meu ERP, né, que vai através do SPED, e agora da Receita. Imagina depois eu cruzar. Eu importei 1.000, aí entrou aqui somente 800, porque veio só 800, o fornecedor errou, independente do motivo. Entrou 800, aí o que você faz? Um ajuste financeiro. Ou seja, eu não lesei o fixo, fiz um ajuste financeiro, ou manda vir no próximo embarque. O que acontece se você fizer isso? Evasão de divisa. Aí no próximo embarque vem 200 peças a mais, e você só pagou 1.000. Vem 200. A evasão de divisa é crime. E você, olha só, é risco. É risco, e você está fazendo Tá achando isso. que tá normal, que ficou Normal, crédito para usar no débito e próximo. crédito. Contabilmente, ó, eu importei 1.000 Compensa aqui. aqui. Compensa aqui. Num passado, não muito longínquo, você recebia, eu lembro, né, porque eu trabalhei com comércio exterior também, aqueles avisos da Receita Federal dizendo, olha, você está com uma DI em aberto que você não pagou o câmbio ainda. Isso parou, né? Esse bloqueio parou. Você tinha que só importar pagando à vista. Isso. Porque a outra DI você deixou em aberto. Mas aí eles aboliram isso, que para o mundo do comércio exterior foi uma facilidade enorme, mas deixou uma grande brecha de compliance para frente. Isso deixou porque quem era responsável era o Banco Central. Exato. E passou para a Receita Federal. A Receita Federal não gerencia, se não cobra como o Banco Central cobrava. Exato. Tá sobre a sua responsabilidade. Em algum momento ela tem 5 anos para rever o teu processo. E aí, se você não comprovar que os contratos de câmbios, os fechamentos de câmbio versus as DIs, se você não comprovar, você vai ter um problema de compliance, vai ter um passivo, né? Que pode impactar no teu radar, que é a tua licença para operar no comércio internacional. Nesse caso de câmbio, Simonato, a gente teve uma empresa que começou a implementar o operador econômico autorizado e começamos a ver o processo, nem auditei. Começamos a ver o processo, fazer umas perguntas, foi perguntando. Essa empresa, ela tem quase 60 milhões que ela não conseguia comprovar o fechamento de câmbio. Patrick, mas como pode, se o banco lá faz o saldo? Você não consegue pagar no mesmo banco. Eu não estou devendo para os fornecedores. Exatamente. Como é que pode isso? O que acontece? Você fechou o câmbio, e aí você deu um adiantamento, não tem o DI. Certo? Aí eu dei um adiantamento. A DI vem um mês depois. Aí eu fecho o câmbio com aquela DI, fechei o saldo, mas esse adiantamento aqui que eu fiz aqui. Aí se eu fiz a DI pelo valor desse segundo fechamento, aquela antecipação ficou sem respaldo de DI. Pendurada. E muita gente faz isso para pagar essa DI com imposto menor, não pelo valor cheio. Percebeu? Esse é o problema. E olha, Cabeça de CFO, né? CFO. E Marcelo, não como é que eu posso dizer? Não é má fé. Não estou falando de má fé. Que a pessoa fez isso. É questão de processo, risco de processo. O processo tem vulnerabilidade. Então, por isso que eu falo, hoje, dentro do meu entendimento, e a gente até trazer o tema aqui de ESG, no qual eu faço parte hoje da comissão de ESG da Board Academy, justamente trabalhar nessas questões estratégicas, porque a gente está falando do ESG sempre na camada estratégica e tem que estar lá na camada estratégica. Mas se eu não conectar os riscos estratégicos, os riscos de compliance, com os riscos operacionais, eu tenho aqui um risco
de ter uma não conformidade que vai gerar um impacto estratégico, o não atingimento de uma meta estratégica ou o não atingimento de uma obrigação de compliance que vai impactar na empresa. Pode impactar financeiramente, na sua rentabilidade ou até na sua, né, existência, dependendo do tipo de risco que você esteja Muito legal. Mas olha como enfrentando. você pegou rápido isso, né? Nesse exemplo que ele deu aqui agora, né? Acontece muito, você pegou isso no pulo, né? E muitas pessoas não têm essa visão. E é olha interessante como, né, como você já consegue e é interessante mitigar esse risco, né? como uma empresa que está lá no dia a dia, no operacional, não enxerga. Não E aí enxerga. vem uma pessoa de fora, né? Então, mas você matou rápido sem no esse negócio. vício e bate o olho e fala, mas tá aqui, eu já descobri onde, é fácil. E a auditoria não pega isso. Não pega. Não pega. A auditoria é cara crachá. Lógico. Guardadas as devidas proporções. Guardadas as devidas proporções. Mas é cara crachá. Você vai olhar, né, um documento versus o outro está batendo, ok. Mas você não olha na qualidade deste processo. O resultado deste processo é robusto. E aí é onde entra a mentalidade de risco. Porque o compliance é gerenciamento de risco, né? No meu entendimento, o ESG ele é uma visão de gerenciamento de risco de negócio, que tem as questões sociais, ambientais e governança, né? Diga-se de passagem, que as pessoas confundem e acham que é só ambiental, e não é ambiental. E social, né? E social. Tem a governança, tem a questão do recolhimento de tributo, a parte financeira, história. Eu de vez em quando, eu fico muito tentado a falar que a sigla ela foi escrita ao contrário, né? Devia vir, porque tudo parte da GES. governança. GES. Né? Porque... Né? Até um dos Se não dos tiver board governança, talks, você não consegue atuar Não no consegue E atuar. e no S. Não gente, consegue. um dos temas do Board Talks que a gente fez foi justamente o S sofrendo pela falta do G. Se você não tem a governança... E o que é interessante, esses greenwash, às vezes, não é má fé, né? Que tanto se está falando. Então, né? Às vezes é risco operacional, que gerou a materialização desse risco operacional que impactou no risco de compliance. Com certeza. Então, eu acho que na visão, o executivo ele tem que olhar para o negócio, o consultor tem que olhar para o negócio, o conselheiro tem que olhar para o negócio, mas dentro da estratégia precisa conectar o negócio com a operação. Sim. E mapear a qualidade desses processos para que eu tenha aqui o risco operacional baixo e ele estar conectado a um risco estratégico. Hoje tem isso em boa parte das empresas, né? As empresas multinacionais, aquelas mais estruturadas, embora nem todas, né, diga-se de passagem, nem todas têm esse nível de governança, essa conexão mais clara. Então, quando você faz um mapeamento de risco e avalia causa e efeito, quais áreas impactadas, por exemplo, o comércio exterior é muito bombardeado com relação à classificação fiscal. Então, se eu tiver um problema de classificação fiscal, minha carga pode ficar parada. Ficou parada, eu começo a pagar segundo período de armazenagem, isso é custo. Demurge, o que é demurge? É o aluguel de container, que eu vou ter que pagar por dia. Então, meu custo daquela operação. E aí, o board, o CEO, vai olhar de quem é a culpa do comércio exterior. Por quê? Porque o processo está parado no comércio exterior. Mas quem causou? Não. Quem causou? E aqui eu falo, não é para apontar dedo, que foi a área a engenharia que classificou errado. Porque às vezes a classificação fiscal fica na engenharia, às vezes fica em tax, às vezes fica em comércio exterior, enfim, às vezes isso não é muito bem definido em grande maioria das empresas, embora isso esteja mudando. O risco que é uma operação... Ou deixa na mão do despachante aduaneiro também, do terceiro. Do terceiro, exatamente. Então, o que é que acontece? Eu tenho um risco operacional que causou um impacto estratégico no meu custo de armazenagem, no meu custo logístico que eu tinha uma expectativa de diminuir ali, de reduzir. Então, se eu não entender este processo e não deixar o nível de risco aceitável desta operação e eu não conectar com o risco estratégico, eu provavelmente vou ter problemas. Aí o que é que o board fala? Poxa, mas você não estava tudo certo, a gente não estava atendendo? Estava no to comply, quando é só o to comply. Mas as partes interessadas, porque eu tenho partes interessadas. Aí, Marcelo, o comércio exterior fica com o quê? Com o risco. Vai tudo para o centro de custo do comércio exterior, mas na verdade deveria ratear. Mas como é que você faz esse rateio para ficar mais suave o pagamento da conta? Se você não tiver todo o mapeamento de risco conectado com a alta administração e dizer quais são os impactos e quem é o dono de cada processo. Isso não tem nada a ver com risco estratégico, isso é operacional. Com certeza. Patrick, Maravilha. a gente está caminhando, já passamos de 1 hora dessa conversa. Um bate-papo fluiu assim de uma Aqui, forma. a gente poderia ficar mais 1 hora aqui conversando é um fácil. conteúdo super interessante.
Mas caminhando aqui para o nosso final, ainda tenho mais 2 perguntinhas para você. Mas um ponto também que a gente tem que pensar, e eu acho que ter esse braço de governança, de alguém olhando de forma independente, é tão relevante, porque a gente sabe que as empresas e os seus empresários, os executivos, têm a pressão por resultado. De um lado, por vender com melhores margens, de outro, por reduzir custos. Né? Então, não é de se admirar que, porventura, seja alguém de comércio exterior ou despachante aduaneiro, enfim, alguma das partes que estão relacionadas nessa cadeia também classifique de uma forma para buscar um imposto menor. Uhum. Né? Então, é assumir um risco que lá na frente pode custar muito caro. Mas eu acredito que existe o erro da classificação incorreta, mas existe o erro proposital também para se buscar uma condição financeira melhor, que por muitas vezes vai dando certo, mas uma hora a casa cai, não é isso? Eu vejo que às vezes também tem os interesses das áreas, entendeu? Em chegar e falar, olha, não, eu promovi uma redução de custo, eu estou trazendo mais barato, né? A gente sabe que tem esse jogo político dentro das empresas, a gente não pode ignorar isso, né? E é interessante você ter uma visão totalmente imparcial, isenta dentro da tua empresa e falar, não, o melhor para a empresa é isso aqui. E apresenta a solução. E aqui, mas nós estamos fazendo dessa maneira, tá bom, mas isso implica nesse risco, né? Que pode impactar nessas consequências. É isso que a gente precisa. Uma certa ocasião, não foi na questão de comércio exterior, mas é aplicável do mesmo jeito, havia uma grande disputa entre a área comercial e a área que eu respondia, né, como CFO, que estava debaixo de minha tributária, em relação à classificação dos nossos serviços a serem prestados ao cliente. Não, porque isso é desenvolvimento, não, isso é consultoria, não, isso é terceirização. E aí cada um com uma alíquota diferente. Uhum. E o comercial dizendo, vocês estão sempre buscando a alíquota mais cara. Pô, a concorrência faz. E aquela pressão. E aí eu convenci o CEO, né, e falei assim, olha, não tem certo eles ou certo a gente. Isso aqui está um braço de ferro. Vamos trazer o nosso parceiro, o nosso consultor, e vamos explicar, os dois vamos explicar juntos o que é o nosso serviço. E deixa ele nos dizer qual que é a classificação correta. Foi a melhor coisa que fez, porque acabou esse desempate, né? E aí a gente criou uma política. Então, se for esse tipo de serviço, vai para cá, se for para cá. A concorrência, não interessa a concorrência, interessa o que nós vamos fazer corretamente. Mas é isso. Você tem até um outro mecanismo nesse caso, é fazer uma solução de consulta à própria Receita Federal. Também, foi cogitado na época, a gente acabou não seguindo por esse caminho, mas é uma possibilidade, uma consulta à Receita Federal. Você pode fazer de forma, inclusive, anônima, né? Isso. Quem regula me diz. E Marcelo, está cada vez mais difícil isso acontecer, até mesmo você ter um erro. A empresa está implementando o portal único e um processo que chama catálogo de produto. O que é catálogo de produto? É a base de dados da empresa dentro do sistema da Receita. E aí lá tem os atributos. O que é os atributos? É a característica do produto, finalidade, composição e tal. Então, baseado nisso, praticamente eu chego na classificação fiscal. Então não tem erro. E aí a Receita vai, através de inteligência artificial, acompanhar o teu item. Qual o comportamento desse item? Aí se uma pessoa quiser de má fé mudar por causa de uma alíquota, na hora que ela vê um comportamento, eu importo disso, de tal fornecedor, de tal país, com essa tal classificação, finalidade. Tal, e aí ele mudou a NCM, o que é que vai acontecer? Um red flag. Um warning lá pro fiscal. No mínimo já não vai no canal verde, vai ter que parar para alguém olhar. Isso aí dá um canal amarelo, um canal vermelho. Aí começa. E aí vai. Então, começa. Se o board não tiver esta consciência, o que ele vai ficar? Ele vai ficar vendido para o profissional que às vezes quer fazer isso que o senhor comentou. Então, mas ele precisa ter esta consciência. Não dá mais para você cometer erros. No passado até daria. Hoje, como nós estamos caminhando com a inteligência artificial, vai ficar muito difícil. Se você não tiver qualidade nas informações no qual você gerencia, seja para qualquer letrinha, do G, do social ou do ambiental, da governança. Se você não tiver qualidade, sinergia e integração, qual o conceito de um RP? Não é integrar as áreas? Claro. E por que as áreas não são integradas? Sistemicamente mas as áreas não são integradas. Na sua grande maioria, pela minha experiência. Nos processos. Os processos não são integrados. Não, eu sou aqui da manufatura, eu sou do financeiro. Não estou falando nada, né? Mas eu sou. Não, mas existe essa questão. Mini empresas dentro da empresa. Exatamente. E eu trabalhei justamente nessa área de processos, e o grande desafio, Patrick, era justamente você conseguir mapear os processos com clareza
e fazer, né, a compatibilização com os sistemas informatizados. Porque às vezes eram coisas, né, que não estavam totalmente sincronizadas, e essa é a grande mágica, né? Saber exatamente, tá, você vai entregar isso daqui, e às vezes você vai entregar não somente para clientes externos, mas para internos, e principalmente para os internos, com a devida qualidade, né, quantidade e tempestividade, né? Então é isso que às vezes fica no meio do caminho, e, né, se criam essas barreiras, esses feudos, vamos dizer assim, dentro das empresas, né? Não, isso daqui é a minha área, ninguém vai... Isso mesmo. Então, Patrick, eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu vou mudar essa pergunta, E? caminhando aqui para o nosso final, porque muitos dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo, se não a maioria, não são especialistas em comércio exterior, né? Então, eu queria que você deixasse os seus contatos, como é que as pessoas podem te acionar a sua empresa para levar esse conteúdo e esse serviço que vocês prestam nas empresas onde eles atuam ou para os empresários também aqui que estão nos assistindo. Como que te acham? Bem, aí pode acessar pelo site da empresa, chama philosgs, philosgs.com. Filos com PH. PHI. Filos GS. Philos é uma palavra grega, né, que é um dos significados do amor, né? Mas não o amor de homem e mulher, mas o amor de parceria, lealdade, reciprocidade. E esse é o nosso propósito, né? Criar relação de amizade, networking. O amor fraternal, né? Fraterno, isso. De parceria. Eu tenho um amor por você. Filos. Tem o Ágape, tem vários tipos de Exato. amor. Então, o nome Philos GS, né? globalservice.com, ou estou no LinkedIn, Patrick Souza, né? Então pode me Patrick achar. Souza no LinkedIn. E se não encontrar nenhum dos dois casos, procure aqui pela Board Academy, porque o Patrick também é um board member e aí colega de muitos de vocês que estão aqui assistindo. Udo, caminhando aqui para o nosso final, uma última palavra, uma reflexão, um aprendizado da nossa conversa de hoje. De novo, né, Marcelo? Todo podcast que eu tenho o prazer e a oportunidade de participar sempre é um grande aprendizado, né? E aí eu já deixo registrado aqui meus agradecimentos pelo Patrick, por ele ter compartilhado, né, e criado tantos insights, né? Logicamente, nós não esgotamos o tema aqui em sua totalidade, porém já ficam os insights, e isso que é importante. Porque se eu tenho um insight, eu sei com quem falar, eu tenho, na minha concepção, eu já tenho 50% do problema, do eventual problema resolvido, né? Eu não preciso saber de tudo, mas eu preciso saber com quem me relacionar, onde procurar. Então, Patrick, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Foi um prazer tê-lo aqui e muito bem-vindo a Board Academy, a Board Family. Né? Falando em amor, é importante a gente falar em family. Com certeza. Obrigado, Udo. Patrick, mais uma vez, queremos agradecer a aula, né? Uma aula que nós recebemos hoje aqui. Mais uma. Eu que sou um profissional de comércio exterior, trabalhei por muitos anos em trading, não conhecia profundamente isso que você trouxe para a gente hoje aqui. Então, assim, um tema super relevante que eu vou levar para as empresas onde eu atuo. O Udo já disse aqui que está levando. E eu convido você, empresário, você conselheiro, a também colocar na sua lista aí, seu to-do list, também esse tema, colocar na pauta para olhar como é que a empresa está fazendo o seu comércio exterior, aí as suas importações, exportações, especialmente o processo de governança. Então, mais uma vez, muito obrigado. Suas últimas palavras. E Marcelo, primeiro externar aqui a gratidão para você, Farias, né, o Udo. Queria também externar minha gratidão ao Alberto, né, o nosso coordenador. Alberto Malta, já esteve conosco aqui. Já esteve, então eu sou muito grato a ele. A gente tem participado da comissão de ESG, né? Então ele é uma pessoa que até viabilizou, né, esse encontro aí, que me orientou. Então queria externar primeiro a gratidão a todos vocês, né? E o Farias, porque quando ele falou, está na hora de você botar o pé na água, né? E foi onde, em dezembro, eu entrei para a família da Board Academy e deixo aqui a sugestão para todos que, se querem buscar alguma carreira executiva de conselheiro, aqui é o melhor caminho, né, o melhor lugar. Então, fui muito bem acolhido, conteúdos de altíssimo, né, nível, né, então me sinto muito honrado, né. Obrigado, primeiro gostaria de agradecer. E para aqueles que estão nos ouvindo, o comércio exterior, ele não é uma questão operacional, você pode trazer muitos ganhos financeiros, né, trazer muito benefício estratégico para a companhia no qual você atende, né. Então, olhar com mais carinho para esse segmento aí. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, seja pelas nossas redes sociais, Spotify,
Fica o convite para continuar nos seguindo. Deixa a sua curtida, né? A curtida, comentários. E nós nos vemos no próximo episódio do podcast Os Conselheiros. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.